Bom dia, senhores, estamos de volta com mais um XP Connection, hoje para falar sobre alocação aqui e obviamente tirar dúvidas aí em relação ao mercado. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso, bom dia, pessoal, isso aí, o último XP Connection da semana. Isso aí, semana que vem mais curta também, né? E muita coisa, né, aconteceu, a questão do Levi, que vai ficar, mas fica a dúvida se ele vai ficar de forma enfraquecida, o Temer também. Dando alguns comentários que o governo não gostou. Vou pra casa. E, enfim, lá fora também pesando um pouco, tem bastante coisa para discutir. Mas, primeiramente, bom dia aí para todos. Isso aí, dá o feedback aí, de som, tudo mais. A pessoa tá falando aqui, bom dia. Investe Mania falando, eu sou galã do Conta Corrente. Hoje tem Conta Corrente de novo, participarei do Conta Corrente para falar, eu tiro a parte do galã, obrigado, mas para falar sobre a semana, né? Essa semana turbulenta, quando a gente acha que dá uma acalmada, tá sempre uma reviravolta. E aí a gente tem que analisar isso, né? Se a gente falar do cenário, né? Piorou bem, né? Algumas informações, aí eu não posso confirmar, né? Isso é a mídia falando, né? Hoje até no Bom Dia Brasil com o Alexandre Garcia, ele falava, olha, ele pediu o chapéu. Caramba, ele pediu mesmo. Tem uma parte da mente que diz isso, tem outra que não fala nada. Mas que ele chegou e falou, olha, eu vou entregar meu cargo, não dá. Aí a pergunta, foi uma maneira de pressão? Sim. Acredito que sim, foi uma maneira de pressionar. Isso dá certo algumas vezes, né? Senão não dá pra ficar fazendo toda hora. Tem um limite, né? Uma hora eles vão falar, tá bom então. A gente fica toda hora, tô saindo, e ele vai dizer, tá bom, agora chega, não aguento mais. Mas querendo ou não, ali ganhou um fôlego agora. Ganhou. Tem uma discussão, né, que fala ali... Quem perdeu agora um pouco de espaço foi o Nelson Barbosa, que vinha ganhando espaço. Mas tem também uma discussão interessante, né? O Lula falando, né? Se reuniu com a Dilma ontem e falou, ó, tem que blindar o Levi. O Levi é o cara. Mas tem que fazer um afrouxo fiscal. Aí você fala, peraí, já combinaram com o Levi? Ó, você blinda ele, mas faz um afrouxo. E depois ele fala que ela tem que se aproximar do Temer. Depois do que o Temer falou ontem, meio tá meio estranho ali. Né? Ele quer agradar todo mundo. Mas outro ponto também que teve foram alguns empresários ali, o Trabuco e até o Setúbal, pressionando a Dilma também para manter o Levi. Isso aí ajudou e teve aquela reunião de emergência, depois conversou com o Lula. Mas a verdade é que agora, pelo menos no curto prazo, se afasta um pouco toda essa incerteza que estava rondando do Levi sair, né? Isso mesmo. Então, há uma melhora assim de curto prazo, com certeza. Mas o próprio Levi tinha falado do dólar também, né? Que o dólar ia disparar no início da semana. Ele falou, se tudo continuasse do mesmo jeito, o dólar disparar, e obviamente disparou só dele falar. E quando ele anunciou também que não ia viajar para o G20, o dólar disparou também. E aí depois teve a reunião e aí o dólar voltou, né? Não, no Levi dá pra acreditar, se o dólar disparar, dispara mesmo, né? No Manteiga, quando ele falou no final do ano que quem apostasse contra o dólar ia se dar mal. Será que ele tá vendido no dólar? Não, né? Espero que não, senão tá mal agora. Vamos lá. A gente tira duas dúvidas aqui, depois a gente joga para a parte de alocação. O SMP falando o que deve ser feito agora para reverter essa expectativa de perda do grau de investimento. Tem que aprovar, né? O que eles estão discutindo é redução de gastos, não redução de investimentos, que o governo vem fazendo. O próprio Nelson Barbosa falou em redução de 15 ministérios, até ele fala isso no programa com a Miriam Leitão. Né? Mas ela fala, mas quais são? Quais que vai juntar? Qual vai ser a redução de gastos? Veja bem, estamos estudando todos os ministérios. Para que ter tanto ministério sobre isso? É a mesma coisa? Não, estamos vendo, não sei o quê. Então, assim... Tá em estudo, tem que cortar mesmo, mas não é só isso, né? Também tem que arrecadar mais. Então o governo falou assim, vem CPMF. Não, é mentira, não vem mais. Então fica sempre, né, se desgastando e não aprova nada. Agora tá falando de novo voltar a CPMF. Aí falaram, não, mandaram orçamento de 2016, déficit de 0,5%. Só que já falou, não, a gente vai tentar, a gente vai buscar o 0,7 voltando atrás, então... É aquilo que a pessoa estava comentando, né? É muito desgaste ali. Pô, pra quê, né? Não precisa disso, né? Pra nada. Mas eu concordo, lá o Trabuco, né, do Bradesco, teve lá com ela, falou, ó, a gente colocou ele aí, se tirar, sabe o problema que vai dar. Mas vai ficar vivendo ali no fio da navalha o tempo inteiro, infelizmente.
Falaram de Vale a gente ainda não pode falar, quando a gente puder a gente vai mencionar. E Cibif, né, é uma boa aposta, a gente sempre fala isso aqui. De frigorífico, se tivesse que ter, seria ela. Empresa bem posicionada, boa gestão e com a abertura de mercado, principalmente Estados Unidos, né, a chancela dos Estados Unidos, ela vai poder exportar para a Coreia do Sul, para o Japão, para Singapura, por exemplo, que ela não exporta. E como é uma empresa menor, a base de comparação acaba explodindo sendo um tamanho muito maior. Então, para a BIF, continua aí. O dólar ajuda, exportação é interessante, sim. Geralmente não gosto o GED aqui do Conta Corrente, mas o nível dos comentaristas está subindo recentemente, hein, Celso? Obrigado aí, galera. Vamos participar hoje lá, vamos assistir. Quem não puder assistir, assiste depois, porque tem reprise no final de semana. Não pode falar boa noite de sexta-feira. Então, falar olá, tudo bem e tal, não pode falar. Mas vamos lá, vamos para a alocação? Vamos. E depois a gente volta aqui para tirar perguntas. Mandem perguntas que a gente tira só para explicar para vocês a alocação, a importância da internacionalização, a importância de se diversificar em investimentos. Dá para ganhar em momentos de crise, sim. Dá para ganhar com bolsa também. Mas vamos para a alocação para mostrar nossas carteiras, tá, pessoal? Boa, basicamente o que a gente vai mostrar aqui é mais um apanhado geral e começar, como a gente tem feito ali durante os programas, a passar essa noção de portfólio global, de investimento. A gente comenta bastante renda variável aqui, mas o universo de investimento é muito maior e a gente tem que, obviamente, aproveitar essa renda fixa ali num patamar alto e até fazendo o link, a curva já precifica aumento ali para as próximas reuniões. A gente não acredita nisso, mas querendo ou não, você consegue se beneficiar bastante ali dos juros num patamar alto. Então, se a produção puder colocar ali na tela, esse é parte do nosso relatório de alocação. A gente mostra um pouquinho o que é o nosso posicionamento tático para o mês, porque ali a gente tem normalmente uma posição de longo prazo, que é a nossa cabeça de alocação, que é essa coluna da esquerda no portfólio, e tem os movimentos táticos, que são movimentos de curto prazo para aproveitar ali algumas oportunidades interessantes. Então, nesse sentido, a gente atualmente tem um peso um pouquinho maior em pré-fixado. Lembrando, aqui a gente tem a carteira, a gente sempre divide a carteira na parte de renda fixa, multimercados, renda variável e exposição internacional. Então, o que a gente está falando é que no book de renda fixa, na parte de renda fixa, a gente tem um movimento tático aqui de ficar um pouquinho mais posicionado no pré, dada essa abertura da curva. A gente viu recentemente ali um movimento até forte, só que a gente acha que, se a gente comparar o que está sendo precificado na curva de juros, que é aumento até de juros para os próximos meses, e poucos cortes para frente, se você comparar isso com o fundamento ali, o que a gente está olhando dos economistas, prevendo cortes já para os próximos anos, então você tem ali um diferencial grande. A gente está tentando buscar justamente isso. É uma posição dentro do book de renda fixa um pouco mais agressivo, é uma posição mais agressiva, mas de qualquer forma a gente acha que tem o risco-retorno é muito bom, e por isso que a gente está tomando um pouquinho mais de exposição pré. Mas, de novo, a maior parte do portfólio segue sendo pós ali, numa postura um pouco mais conservadora, principalmente para a classe de investidores conservadores e moderados. Então, é um pouco desse o nosso racional. Para a renda fixa, multimercado, também a gente, apesar de a gente manter a nossa posição neutra, a gente está com viés positivo para essa classe de ativos, dada a rentabilidade dessa classe, quando você tem alta volatilidade nos preços e estabilidade ali de taxa Selic, eles tendem a performar melhor. De qualquer forma, a gente tem peso em multimercado a partir do perfil moderado para frente, quer dizer, moderado agressivo e agressivo, a gente consegue ter essa alocação em multimercado nos nossos portfólios. E passando para renda variável a gente continua neutro no posicionamento, mas de novo a gente tem cada vez mais focado ali na cautela e na proteção.
A gente até fez, nesse relatório a gente vai mostrar, para quem é cliente nosso, a gente tem esse relatório mensalmente, a gente mostra para cada classe de ativos tudo que aconteceu no mês e as nossas perspectivas. Na parte de renda variável a gente vai mostrar um pouquinho de como funciona a proteção que a gente tanto fala em renda variável na prática. Aquela fence de Ibov, né, proteção no Ibov, a gente vai mostrar qual que é o efeito prático disso. A gente tem visto ali nos últimos, se você tivesse feito uma carteira comprada no Ibov mesmo e feito fence nela, você teria gerado 20 pontos percentuais em 3 anos acima do Ibov. Mas vai ser bem detalhado. O nosso ponto aqui como a gente está de certa forma com cautela para renda variável, a gente recomenda nos portfólios mais agressivos, ali onde tem renda variável, que é o moderado agressivo e o agressivo, mesmo que tenha essa exposição, por exemplo, de 10% no moderado agressivo e 20% no agressivo, que faça essa exposição com proteção. A gente tem batido bastante na tecla e tem dado muito certo nos últimos meses fazer esse tipo de estratégia. E só finalizando aqui na parte internacional, de novo, a gente cada vez mais também batendo na tecla de internacionalização. Nos últimos meses isso tem feito um bem grande para as nossas carteiras, dado que o dólar esticou. A gente tem alguns ativos ali atrelados a dólar e isso ajudou bastante na performance ali, e é um pouco disso que a gente quer mostrar. A gente não quer especular uma alta do dólar ou alguma coisa nesse sentido, mas ter uma posição estrutural ali e diversificar investimentos, né? A gente vai depois, enfim, mais para frente a gente comenta até melhor dessa parte de internacionalização, mas a questão aqui é que o universo de investimento internacional é muito grande para a gente ficar só aqui no Brasil, sendo que tem um agravante ali que a nossa economia aí vai bem abaixo dos outros emergentes e até de países como os Estados Unidos, que vem se recuperando bem, a Europa. Então, por que não diversificar nessas economias com maiores perspectivas? É um pouco disso que a gente está olhando na parte internacional, e por isso que a gente recomenda ali para portfólios moderado, agressivo e agressivo, uma exposição maior, e no moderado 5%. Então 5% moderado, moderado agressivo 10%, e no agressivo 20% de exposição internacional. É uma forma bem interessante de você fazer uma proteção dentro da sua carteira, né? E é o que a gente tem visto nos últimos meses em termos de rentabilidade. Isso aí, pode jogar para cá, já está aqui com a gente, né? Obrigado, produção. Pessoal fazendo pergunta, a gente já responde, né? Quem já fez a apresentação aí. SMP, Celso, em que é muito perigoso fazer aplicações pré-fixadas agora? Concorda? A gente só acha que, dado que a economia está em frangalhos, né? Vamos explicar 2 pontos aqui nesse sentido. Dado que a economia vem caindo, vem sofrendo muito, a gente acha que tem que estar no pré porque taxa de juros tende a cair no ano que vem. Então você está pré-fixado porque você já pega uma taxa agora, já garante essa taxa por 2, 3, 4 anos, né? Imagina você compra um janeiro 21, por exemplo, você já fixa uma taxa elevada para, a gente está falando aí em 6 anos. E a gente acredita que esses juros já ano que vem tendem a apresentar a taxa Selic uma queda, então você já garante essa rentabilidade. Só lembrar que você sempre tem que ponderar. Óbvio que você está correndo um pouco mais de risco, mas se você for ver nos nossos portfólios, principalmente para quem é conservador, apesar de taticamente a gente estar mais alocado em pré, ainda no portfólio como um todo, a maioria, assim, devastadora ali é pós, porque você é um pouco mais conservador. Então, é só, primeiro, você ajustar o seu perfil para aí sim trabalhar com isso. A gente nunca recomendaria, por exemplo, ficar 100% do seu book de renda fixa em pré. Isso aí seria loucura. Então, mas a gente gosta desse movimento tático ali para parte da sua carteira tentar buscar essa rentabilidade adicional com fechamento de curva, algo nesse sentido. E o que está acontecendo é que o mercado, né, não só o estresse, né, com a possível saída do Levi e tudo isso, o dólar também não para de subir. Então o mercado já começa a olhar, acreditar alguns players e falar, olha, se o Levi sair, o DI dispara, o dólar dispara, a bolsa cai. O dólar subindo, o DI também, a inflação continua subindo. Tem essa discussão também. Mas a gente acha que, ainda no cenário que está, a gente acredita que a taxa de juros tende a apresentar já uma queda no ano que vem. Então, por isso, do pré
É nesse sentido, tá, SMP? E ele fala assim, o problema é saber se a inflação vai arrefecer ou vai se autoalimentar. Por isso é perigoso fazer aplicação no pré agora, o SMP falou. O ponto é, primeiro, diversificação né, de portfólio. E segundo, que a gente falou isso, a economia vem desacelerando muito forte, a gente acredita ainda que a taxa de juros tende a cair no ano que vem. O Tu aqui perguntando, ontem entrei pesado em NTNF, taxa de 15%, será que perderei muito no curto prazo? Óbvio que no curto prazo está tendo muita oscilação, volatilidade, né? Até em taxa pré. Você tomou um risco grande ali, né? De qualquer forma, de novo, a gente sempre tenta olhar um pouquinho mais médio e longo prazo, né? Você comprou um negócio não é para vender mês que vem. Então, para carregar. Esse seu movimento, se você estiver olhando o curto prazo, foi um pouco mais especulativo do que diversificar algo nesse sentido, que é o que a gente trabalha aqui, né? Especulação para onde que a curva vai abrir ou fechar, a gente não faz esse tipo de análise de curtíssimo prazo, mas de novo, é mais aquela questão de diversificar e tentar aproveitar uma oportunidade aí de abertura de curva que a gente viu esses últimos dias, né? Então vai ter uma pergunta aqui interessante sobre... você estava dando squeeze na Uzi Minas e na Elet Meia. Na Elet Meia, até você checou que foi com a mesa de aluguel, né? Foi a Elet Meia que você checou com o aluguel? Não, foi Goal. Goal. Goal GB. Uzi Minas a gente, por enquanto, não está vendo um movimento forte de short. Agora, o que chama atenção é Goal. A nossa mesa de BTC até comentou hoje que a posição... você teve alguns recalls ali, o pessoal doador chamando o papel de volta. Isso aí chama atenção porque você diminui a oferta do papel e aí isso pode gerar um short squeeze na frente. Então, por enquanto, nada de muito alarmante, mas já começa a chamar atenção Goal ali para short squeeze. Uzi Minas, por enquanto, não. De qualquer forma, eu até posso comentar depois, acho que teve gente que perguntou, mas a gente comenta mais do fundamento de Uzi Minas, a gente ainda não gosta e está na nossa carteira short, mas não tem short squeeze, pelo menos é o que a nossa mesa de BTC nos informou. A alta do dólar ou a estabilização do mesmo é um bom parâmetro para troca, para pré? Sim, né? Seria quando parasse, né? Estabilizando, sim. Seria um parâmetro interessante, só que o mercado não vai dar essa chance. E com essa piora política, por isso que, de novo, a gente recomenda apenas parte da sua carteira e é um movimento um pouco mais agressivo e um pouco mais de posicionamento, você tomar uma posição pré. Mas como a gente falou, é mais questão de diversificação do que qualquer outra coisa. Isso aí. Então vamos lá. Uzi Minas para médio prazo é loucura? O Lascas está perguntando aqui. Então, Uzi Minas a gente não gosta. O fundamento do setor está muito ruim. A gente está vendo aí queda na produção das montadoras. A gente está falando aqui de muito aço plano, que é o que a Uzi Minas é o principal produto da Uzi Minas. Preços de minério para baixo. A Uzi Minas também tem um braço de mineração que está sofrendo. E por outro lado, você tem a questão de valuation, né? Ela está negociando a um múltiplo relativamente alto, mais alto que GGBR, por exemplo. Então, um valuation relativamente alto, um fundamento ruim, a gente não tem o porquê você entrar em Uzi Minas agora. A gente tem outros ativos muito mais interessantes, risco-retorno, por exemplo, o Itaú, que está negociando aí a cerca de 7 vezes preço-lucro, o Itaúsa menos de 7 vezes preço-lucro para esse ano. Esses ativos tendem a dar um pouco antes e ainda são muito mais resilientes nesse cenário aí. A gente prefere, e a gente sempre faz essa análise, né? Não absoluta de como está os Minas, mas como olhar as outras oportunidades que você tem para alocar o seu capital. Então, não recomendamos os Minas na carteira de renda variável. Boa. Vamos lá. Celso Levi, ou não, a maioria das coisas que ele quis não foram em frente, de um superávit para um orçamento em déficit, o que tem resolvido? Mas nada por enquanto, a situação está mesmo difícil de sair muita coisa ali. Em relação a Petro, qual o preço justo? Depende RFI, depende se o governo consegue, se ele tivesse uma metodologia de preços clara para aumento de combustíveis, como esse não tem,
e a gente acha que o problema é o endividamento não vai parar de subir, dado que você tem um EBITDA sendo deteriorado por conta de um petróleo menor e um dólar subindo que machuca, né, gera uma despesa financeira maior, a alavancagem financeira da companhia só aumenta e para a gente, em algum momento do tempo, vai precisar de um aumento de capital. A gente segue short em Petro. Banco do Brasil, a 17 não vale a pena para longo prazo? Na relação risco-retorno a gente prefere Itaú, Itaúsa até Bradesco. Por quê? Banco do Brasil entrega um retorno sobre patrimônio igual a Selic. Isso porque ele tem participação na Cielo e controla a BB Seguridade. Senão ele entregaria até abaixo disso. Então ele gera um retorno negativo só o business de banco. Então a gente não recomenda a compra e Banco do Brasil e Itaú sofreu também. Então a gente prefere Itaú ou Itaúsa. Apocalipse, Itaú para compra. Para que entrar em BBAS Tomar quando você risco. tem intervenção do governo, né? Recentemente a gente viu o governo usando o Banco do Brasil e Caixa para oferecer crédito mais barato para as montadoras. Então continua essa parte de intervenção. Não tem o porquê quando você tem o Itaú ali do lado bem descontado também. Só que sem esse risco de interferência do governo, né? Sim. Floriva perguntou se a gente poderia fazer uma análise macro de banco, e sim, cenário óbvio de deterioração da economia e redução no crescimento de crédito piora para bancos, né? Um risco de inadimplência maior é outro também, mas em compensação, né, esse é o cenário negativo, né? Economia desacelerando, qual é a exposição de cada banco em relação às companhias da Lava Jato, país crescendo menos, você dá menos crédito, né? Mas o que tem acontecido com os bancos privados, eles vêm aumentando a receita com tarifas e serviços, já no segundo TRI, né? Um aumento da contribuição social sobre o lucro líquido impacta eles, mas mesmo assim eles vão repassar isso para o consumo. Eles estão restringindo o crédito. Se você for tentar aplicar num banco grande privado, ele não quer o seu dinheiro. Ele vai te pagar 80% do CDI, porque ele não tem para quem emprestar, ele nem quer emprestar. Eles vêm reduzindo a exposição às grandes, pequenas, médias, toda a parte corporate deles vem reduzindo. Só estão emprestando para pessoa física no segmento consignado de menor risco e de crédito imobiliário. Então, se você quiser muito deixar o dinheiro no banco, ele vai te pagar 80% do CDI. Aí ele vai pegar aquele dinheiro e vai comprar títulos de tesouro para justamente ganhar com risco muito baixo. Mas o cenário macro, é óbvio, não é um cenário maravilhoso, principalmente por decréscimo, né? Quer dizer, crescimento muito baixo de crédito. Mas juros elevados acabam garantindo também um retorno aí para os bancos. E Itaú é extremamente barato o nível de valuation que negocia Itaú. O pessoal está perguntando, o Will Canhete aqui, Embraer ou Suzano aqui? Qual é a melhor ter nesse momento? A gente prefere Suzano. A dinâmica de celulose está muito boa ao redor do mundo. Tanto a Fibria quanto a Suzano conseguiram repassar preço nas últimas semanas. A gente tem, se a gente compara com as outras commodities também, essa análise fica muito boa. Commodities metálicas indo muito mal, petróleo também, enquanto celulose ainda segue de forma bem satisfatória, puxada ali por Europa e China, principais consumidores de celulose. E o outro fator, e talvez o mais importante, seja esse dólar num patamar mais alto, que tende a beneficiar bastante a Suzano. Ela tem um case de desalavancagem também, então por isso que a gente prefere Suzano. Se você quer ter uma exposição a dólar, é isso que a gente faz nas nossas carteiras recomendadas. A gente tem um peso maior em Suzano quando a gente está falando em papéis atrelados a dólar. Tá? Boa. Essa realocação da Unimed Paulista pode favorecer a Sula? Concorda? Depende de como é que vai ser essa SMP. Se quem é que vai levar a carteira, não vai, se vai ser dividida, não vai. Dos 744 mil, né, beneficiários associados da Unimed Paulista, 166 mil, por volta disso, estão atrelados à Qualicorp. Então ela vai jogar essa carteira, dentre outros. Então não dá para dizer quem é que vai se beneficiar, quem é que vai ganhar com isso. E eu acho que o risco tanto da o benefício quanto o malefício vai ser marginal, né? Sim, também, sim. Porque você vai mudar só, por exemplo, para a Qualicorp, você muda de um plano para o outro, mas ela continua sendo intermediário. Então, acho que é mais uma coisa marginal ali do que vai mudar o case e é para comprar ou para vender agora. Entendeu? Boa. Poderia comentar sobre Qualicorp? O Leandro perguntando aqui.
E até já emendando em Qualicorp, é no dia que saiu essa notícia sofreu bem, né? E depois voltou. Mas de qualquer forma, a Qualicorp, todo mundo sabe, a gente comenta bastante em termos de valuation e olhando só o operacional, ela segue bem barata, mas você tem alguns riscos ali, risco de imagem do controlador, o Júnior já foi citado, por mais que nada tenha sido comprovado, ele foi citado ali em algumas investigações. Você tem também risco de mudança regulatória na parte de planos coletivos, que vai sempre ficar aquela incerteza ali, então a gente prefere ficar fora, porque o risco-retorno ali não é dos melhores, e de novo, você sempre vai dormir com aquele ativo ali, esperando acontecer alguma coisa. A gente prefere, principalmente depois dessa queda de alguns ativos mais atrativos, a gente prefere ter outras alocações. A gente até chegou a ter Qualicorp, justamente por conta desse valuation, mas enfim, antes de toda essa queda, a gente já tinha decidido tirar. Aí, justamente por conta de todos esses riscos, acho que não vale muito a pena aí, tomar tanto risco que você não tem controle, né? Isso, vamos lá. Se vieram com a perspectiva negativa, a queda do rating, deve ter tido uma pergunta antes, eu não peguei. A boa parte disso a gente já acha que está no preço, tá? E agora é a Fitch que tende a rebaixar, mas mantendo no grau de investimento. O PRL falou assim, Kim, como poderia entrar em Itaú como uma defesa, como você costuma falar? É a fence, né? A proteção. Né? Você pode comprar o ativo e aí se protege de uma alta e também captura uma alta. Né? A gente aqui na XP, de novo, esse tipo de operação, apesar de envolver opções e as pessoas ficarem um pouco com o pé atrás, porque acham que a opção é alavancagem, a gente aqui usa muito mais, eu diria que 90% das estruturas que a gente faz é de forma a ser mais conservador do que alavancar, por exemplo. E esse tipo de estratégia o institucional faz muito, as assets, também as tesourarias, elas fazem muito esse tipo de estrutura e a gente está tentando justamente trazer isso para o investidor final. Então a nossa mesa de produtos estruturados para o varejo é muito forte. E essa compra de Itaú, por exemplo, com proteção é bem simples. Em vez de você só comprar o ativo, o que a gente acha que já é uma alocação interessante para renda variável, você pode comprar o ativo e fazer essa estrutura que chama Fence com custo zero. E qual que é a característica dessa estrutura? Como o Celso falou, você participa de uma alta, digamos, de 10% para os próximos 3 meses, 3 meses. Então você trava esse lucro. Então até 10% você participa normalmente da alta. Só que o ponto interessante aqui é que se o papel cai até 10% nesse período, esse é um exemplo ilustrativo, mas se cai 10% você fica protegido. Então até uma queda de 10% você fica protegido. Por que a gente gosta disso? Porque a gente está, de certa forma, cético, né, na verdade, com a bolsa. Então você pode ter algum movimento de curto prazo penalizando o Itaú. A gente está olhando muito mais médio e longo prazo. Então a ideia aqui, no final das contas, é comprar o ativo para médio e longo prazo e se proteger nesse curto prazo. Então é por isso que a gente faz. O ponto negativo é que você trava a sua alta nesses próximos meses a 10%, mas uma alta dessa já é bem expressiva ali. Sim. Num curto período de tempo, mas o que a gente está olhando é muito mais a proteção, porque se por algum motivo Itaú sofrer, você tem esses 10% aí de colchão e de margem de segurança, que a gente acha que é uma estratégia muito interessante a custo zero. Isso. O Thiago perguntou de Cosan, disparou ontem, sobe forte hoje. O que vocês acham foi justamente aí, Thiago? Foi por conta da possibilidade de implementação da CID, né? A contribuição ali, pega combustíveis. E como maior parte do EBITDA, né, do percentual do resultado operacional da Cosan vem do segmento de etanol e açúcar, a gente sempre falou isso aqui, né, se você eleva a gasolina e diesel, né, o preço, o que acontece? A Petrobras ela vai ficar com esse prejuízo ou ela vai repassar para os consumidores? Eu acho que ela vai repassar pelo menos uma parte, de qualquer maneira negativa para ela. Vai tornar a gasolina e diesel mais caros. Em compensação, vai ficar mais atrativo o etanol. Por isso que Tereos, São Martinho e Cosan estão subindo. Não é motivo para isso para comprar? A gente não tem receio desse governo. Mas é óbvio que se for mesmo implementado, o ativo tende a subir, tende a se recuperar. Sim, Cosan e negocia múltiplos baixos.
O BTG levou o preço-alvo de JBS para R$ 22,00 e recomenda a compra. Essa disparada do dólar favorece a companhia? Será que é hora de se expor ativo? Se tivesse que ter no frigorífico, como eu falei no início, é bife, é Minerva. Aí sim se beneficia mais, a empresa é menor, a gente citou um pouquinho sobre isso aqui. Existe alguma forma de se prever se o dólar vai continuar subindo? É que eu estou falando. A gente já falava do dólar, né, esse ano, o governo segurou aí o dólar absurdamente enquanto pôde, agarrou ele de todas as maneiras, não deu mais para segurar, segurava através principalmente de swaps, né? Agora você tem um risco, né? Agora está num preço que eu diria de equilíbrio, mas você tem agora um problema que é político, econômico, Estados Unidos crescendo, juros subindo lá fora e aqui a gente numa recessão esse ano e ano que vem, uma crise aí de confiança, né? Você falar de Uzi Minas, né? Uzi Minas, alguém foi nós perguntando se a gente sabe qual que é a dívida líquida da Uzi Minas em relação ao patrimônio. Na verdade, o que a gente costuma olhar é dívida líquida sobre a geração de caixa operacional, né? Dívida líquida sobre EBITDA. Hoje está em 3,7 vezes, que é um índice bem alto ali, mas se a gente for ver, é um pouco disso que a gente está olhando em todas as siderúrgicas. A gente viu ali CSN batendo 5 vezes, a GGBR também na casa dos 3 e Uzi Minas 3,7 vezes dívida líquida sobre geração operacional de caixa. Então a gente está vendo, né? Acho que é um pouco da história dos últimos trimestres ali, a parte de fundamento indo muito mal, então isso prejudica a geração de caixa. Por outro lado, a dívida ali continua crescendo e essa proporção vem cada vez aumentando mais e traz aí um alerta para as siderúrgicas em termos de endividamento. Boa. Vamos lá, perguntar aqui. Várias casas de análise acham que o ramo de fidelidade é muito promissor no Brasil. Seria interessante montar posição em múltiplos? Não, SMP. Por quê? Nem múltiplos, nem smiles. Por quê? A troca agora de pontos, imagina que a cada ponto é $1,50. Uhum. Pô, para gastar $1,50 tá complicado, né? A taxa de conversão fica bem pior, né? A taxa de conversão pior. Então, as empresas de fidelidade vão receber menos pontos. E menos pessoas, por conta desse dólar, vão viajar ou usar as milhas, etc. Então, é um cenário ali ruim. Acho que as empresas já deram o que tinha que dar, tá? Então, é complicado. Sobre Vivo, Marcão, vale a pena sim manter. A gente gosta sim, tá? Do ativo, tá? E Vivo vale a pena principalmente pensando em dividendos. Sobre o SPO, falando em o meu filho vai estudar fora do Brasil, deixa o dinheiro que separei em fundo cambial. Tem diversas maneiras, você pode internacionalizar, como falou o Kim na parte de alocação, abrir uma conta na XP, né? É um volume hoje em dia considerado baixo, né? Nenhuma outra casa consegue, você consegue abrir uma conta na nossa XP em Miami, por aqui, assinando todos os documentos, então você já transfere o seu dinheiro em dólar lá, ele pode sacar lá, se ele precisar, e ainda aplica em algum fundo, consequentemente consegue pegar empréstimos mais ou menos a 3% ao ano, Kim. 3% ao ano você consegue pegar. Você pode fazer isso e aplicar em bonds de empresas brasileiras, dólar, por exemplo. Mais dólar uma mais taxa. 6%, sei lá, alguma coisa assim. Então, se você fica livre da variação do dólar, já que seu filho vai estudar lá e ainda consegue uma rentabilidade, a gente tem a nossa XP Securities em Nova York e Miami. Isso, então assim, vale a pena, procure um assessor, abra sua conta. Se você já tem conta na XP, cheque como é que é essa internacionalização, como é que é teu dinheiro, do que um fundo cambial, porque você já vai estar em dólar. No fundo cambial você paga uma taxa para isso. Então você já tem os dólares, ele pode sacar lá e você ainda compra bonds, por exemplo, como Stoking de empresas brasileiras lá. Então você vai ganhar dólar, na alta do dólar, se ela travou, e mais uma taxa. Tem 6, 7, 8% de taxa ao ano. Extremamente interessante isso. E ele pode sacar o dinheiro lá, sem custo algum. Pode pegar financiamento, se ele quiser, 3% ao ano em dólar. Pô, caramba. Se ele já tem o dólar, ele fala, poxa, eu quero me... tô precisando de dinheiro, tudo mais, numa taxa extremamente baixa. Infelizmente, não vou conseguir responder a todas as perguntas aqui. Gente, o tempo se encerrou, 12:15 já tinha encerrado, o pessoal avisou aqui. Mas
Se vocês gostam do programa, querem ter acesso aqui, preencham aqui embaixo e tá o link aí na tela de vocês, xp.com.br/xpconnection. Tá aí para vocês, preencham e participem, tá ok? Para quem eu não vi mais, um excelente final de semana, um excelente feriado, descansem e terça-feira tem mais. Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Bom fim de semana, bom almoço e a gente se vê na próxima semana. Um abraço.